Eu fiz um resuminho sobre Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau. Bom, eu vou falar então primeiro de Maquiavel, uma ordem cronológica, já que Maquiavel é do século XV e o Hobbes e o Locke é do século XVII e o Rousseau do século XVIII. Então eu vou fazer um pequeno resuminho aqui sobre esse tema. Basicamente estou fazendo isso porque, como eu disse, eu estou estudando essa matéria em filosofia política. Então vou fazer um bem bolado aqui. Bom, Maquiavel não era tido como um indivíduo maquiavélico, como a gente possa pensar, até porque o termo ganhou outros contornos depois que a teoria dele, ou a perspectiva, né, referente ao príncipe inclusive, é um gênero literário. Você vê isso muito na Idade Média. Maquiavel segue esse gênero literário, só que obviamente ele modifica muitas coisas. Você vai perceber aqui nessa primeira parte. Então a impressão que muitas vezes a gente tem é que, na medida que dizem Maquiavel fala que os fins justificam o meio, logo então ele era um cara muito maquiavélico, a gente vai tentar meio que nivelar isso daí. Não sou defensor do Maquiavel, acho que ele, de certa forma, pode ter realmente trazido aí uma perspectiva muito duvidosa em relação à política e como que essa relação, né, ética e política se desenvolve. Porque existem muitos teóricos que dizem que a ética não necessariamente está vinculada à política. E a gente poderia dizer, de certa forma, que Maquiavel é um deles. Talvez até o primeiro. Bom, Maquiavel é um dos primeiros que usa a palavra Estado no conceito que nós a utilizamos hoje, tá? Porque ele foi, vamos dizer assim, alguém que rompeu com muitos paradigmas. Então o Maquiavel ele entendia a política, a gente pode definir dessa forma, em 3 aspectos ou elementos muito importantes. Que o primeiro é o pragmatismo, o segundo é o empirismo e o terceiro é o realismo. Exatamente. Então a análise do Maquiavel a gente pode definir como uma análise puramente realista das coisas como elas realmente acontecem. Então por isso que ele é um dos primeiros a, vamos dizer assim, quebrar com um paradigma antigo dos pensadores, por exemplo, da Grécia, né? Os principais, obviamente, Platão e Aristóteles. No livro da República fala-se de uma cidade onde existia um tipo de governo presidido pelo filósofo, né? Que tinha, vamos dizer assim, uma perspectiva idealista. Em Aristóteles você também vê uma medida nesse sentido de governos que são legítimos e governos que são ilegítimos. Os romanos seguem essa premissa e os medievais também seguem a premissa de que o governante era alguém virtuoso. E aí o virtuoso tinha a ver com aquela coisa helenista da arete, tinha a ver então quando a arete se transmuta para o conceito cristão da virtude, né? O aspecto altruísta, o aspecto da santificação, o aspecto do governante, que é um indivíduo separado, até porque santo é um termo justamente que dá essa conotação, esse sentido, né? Santo é separado. Até seguindo o modelo maior do universo, que é o próprio Deus, que é um governante santo, único, e ser único é, portanto, ser separado. Então isso, tanto para os gregos na antiguidade quanto para os medievais, seria a consequência de uma lei natural das coisas. E como eu disse, isso então impera na Idade Média de uma forma assim genérica. E isso aí a gente pode definir, obviamente, Idade Média no que se refere à civilização ocidental, mais especificamente na Europa, tá? Então isso impera no mundo onde prevalecia o cristianismo. Então o governo ele vinha de Deus e levaria os súditos a Deus na medida de que o governante tinha virtude para fazer. Inclusive eu estudei um pouco também nesse semestre sobre Tomás de Aquino em política, e ele também tem um texto sobre o príncipe, uma perspectiva totalmente diferente do Maquiavel, com certeza.
Até porque veio antes, né? Então Maquiavel ele deixa de lado, já no século XV, essa coisa do idealismo, essa coisa do dever ser, né? Essa obrigatoriedade de que o governante tem que se submeter às virtudes máximas, até porque o Maquiavel ele sabia que na prática, né, ninguém era ou agia dessa maneira. Então, a partir daí, com base no pragmatismo, como a gente disse aqui, como o primeiro ou segundo elemento aí, que Maquiavel distingue como sumamente importante, ele acabou tendo em vista isso sendo muito mal visto por autores posteriores. Então Maquiavel ele queria, vamos dizer assim, saber o que realmente era fundamental na prática, por isso que ele era empirista, em vista das relações políticas. Então na época do Maquiavel existiam muitos estados e países independentes, né? A gente pode dizer assim que eram soberanos, estados, porém eram fracos. Você tem o exemplo da Espanha e da França, que estava ali entre vários estados minúsculos que disputavam entre si. Eles falavam o mesmo idioma, basicamente ou idioma similar, do latim, mas eles viviam em guerra. Então Maquiavel, dentro desse contexto, ele vai propondo uma teoria política baseada, como a gente já enfatizou, no pragmatismo. Ele dizia que era necessário olhar para a realidade. É claro que ele poderia assim dizer, não, é importante ter a questão das virtudes, dos valores. Inclusive ele não era descrente nesse sentido, mas ele achava que isso na prática, na experiência, acabava não contando muito. Então era importante saber quem nós somos e como nós agimos em sociedade. Ou seja, encarando que, embora a virtude seja algo necessário, nós não somos sempre seres morais, ou o somos quanto realmente desejaríamos ser. Ok? Vou tentar agilizar isso aqui, porque senão já está muito grande. Bom, as tais ações moralmente questionáveis, a quais são atribuídas a Maquiavel, a gente vai trabalhar muito isso daí, mas elas são tidas como baseado no nome dele, né? Que daria aquela conotação de maquiavelismo. Mas nem sempre foi assim. Porque a ordem, segundo Maquiavel, é alcançada por ações práticas e não se vincula à limitação do que a gente poderia chamar de leis naturais e leis divinas, mas sim por conveniência da ocasião em vista de um fim. Vocês vão ver quando a gente falar do Hobbes, do Locke e do Rousseau, que essa coisa das leis naturais e leis divinas será um tema importantíssimo. Mas em Maquiavel não é a lei natural ou a lei divina que importa, ou que realmente vai fazer a diferença, na medida que a força ela lida com a parte genérica. Por exemplo, o indivíduo ele pode ser religioso, ou um indivíduo, um grupo, ou uma porcentagem de um estado daqueles indivíduos podem ser religiosos, outros podem aderir a uma perspectiva racional, naturalista, etc. Mas não todos. Então, na medida que nem todos se submetem a isso, é necessário então haver um estado que use a força física, porque a força física abrange tudo. Ou seja, só o Estado pode manter e usar a força na medida que tenha, né, nesse sentido, um monopólio dela. Então, tendo isso, ele pode então manter a ordem. E isso não tem nada de idealismo, é uma questão experimental. Poderia ser mais bonito, mais poético, mas na realidade não é assim. Então a característica central, a gente pode dizer assim, do Estado moderno é o poder político. Diferentemente, por exemplo, do período feudal, né, onde os senhores feudais ali impunham, independentemente de qualquer soberano de Estado, a força. No Estado moderno, o poder
ele é centralizado, não pode haver competição nesse sentido. O poder tem que estar na mão do governante. E isso existiria para evitar conflitos e manter a ordem. E aí entra aquele contexto histórico de Maquiavel, né? Porque na época dele existiam, por exemplo, as tais tropas mercenárias, a qual esses indivíduos eram, vamos dizer assim, vendiam, eram soldados que lutavam, né, para quem pagasse mais. E Maquiavel era totalmente contra essa ideia de se contratar soldados por propina, por dinheiro. Ele dizia que o Estado teria que ter os seus próprios defensores. E as tropas teriam que ser nacionais. Porque se ele dependesse de propina, bom, quem pagasse mais teria o exército nas mãos. E se isso fosse assim, seria um problema para o príncipe, para o governante. E daí entra aquela coisa dos conceitos de Maquiavel, né? Como, por exemplo, um dos mais importantes aqui, que é o termo virtu, que vem do conceito de virtude, e de fortuna, que não tem a ver com dinheiro propriamente, mas sim com sorte e azar, ou com o acaso, né, na vida das pessoas e tal. É um conceito grego isso, até a roda da fortuna, tal, um conceito grego. Então, virtude, aqui a virtude, é importante dizer, não é no sentido antigo, né, no sentido medieval. Virtu, e aí se escreve realmente dessa forma, para ele eram como que características próprias do governante. Ou seja, eram características independentes de qualquer conceito moral, tá? Não é uma questão de ser bom ou de ser ruim, mas são características próprias de um governante. Ou seja, que o capacita para exercer essa função. Então o príncipe ele age conforme a necessidade, em vista da manutenção do poder. Então para isso que ele usa a virtude. A virtude é justamente isso. É agir conforme a necessidade, conforme o contexto, conforme a conveniência em vista, não meramente do seu desejo egoísta, etc. e tal, mas meramente e simplesmente da manutenção do poder. E isso não significa um aspecto, como eu disse, moral, mas um conceito puramente pragmático, certo? Já a fortuna, em Maquiavel, ela relaciona-se, como eu disse, ao conceito da sorte, do acaso, dos acontecimentos que estão fora do nosso controle. Então, o governante, ele teria que se alinhar, primeiro a virtude, que é a virtude no caso, no conceito propriamente do Maquiavel, e a fortuna. Por exemplo, se o indivíduo nascesse numa família nobre, ele já teria um aspecto aí predominante da fortuna. Quer dizer, ele teria o benefício de ter nascido em uma família nobre, ou até mesmo ter o sangue azul, né, para poder governar. Bom, isso aí não dependeu dele, isso aí foi um acaso, foi a roda da fortuna. Então, se ele juntasse isso e alinhasse isso com a virtude, então ele seria bem sucedido no seu governo. No entanto, ter virtude em primeiro lugar é muito melhor do que ter meramente a fortuna. A fortuna sempre está em segundo aspecto nesse sentido. Ter virtude é mais importante, até porque é a capacidade dele agir, né, em relação aos acontecimentos. A gente pode colocar aqui, né, fazendo uma interpretação um tanto não tão fiel assim ao texto, mas o governante ele tem que ter uma certa frieza, tem que ter uma certa condição de lidar com os acontecimentos na medida de defender, como eu disse, o aspecto principal, que é a manutenção do poder. Agora vamos falar um pouco de crueldade em Maquiavel. É um tema assim super importante. Para Maquiavel, a crueldade é um aspecto que pode ser utilizado então para um governante. E essa crueldade pode ser boa ou pode ser ruim. Ela é boa quando ela é decisiva.
Ou seja, ela não fica procrastinando. A crueldade bem praticada é aquela que é efetivamente atual. Ou seja, não é gradativa. Quando a crueldade é gradativa, não é que isso vai fazer o povo sofrer, o governo está com preocupação em relação a isso. Não tem nada a ver. Tudo é em relação à manutenção do poder. Porque se você faz um mal sempre gradativo, aquilo vai levando aquela população, aquela sociedade, a ter ódio do príncipe. Então isso é um mau negócio. Se o príncipe tem que fazer alguma coisa ruim, ele tem que fazer de uma só vez, tomar a decisão e fazer, embora haja muita contestação, na medida que ele administrar aquilo, ele vai poder reverter o ódio em temor, e a gente vai falar um pouco sobre temor também, para que não haja então essa revolta do povo. Agora, se em relação à crueldade é assim, em relação à bondade é o inverso. Em relação à bondade, a bondade não pode ser uma ação única, definitiva e nunca mais. Não, a bondade tem que ser gradativa. Gradualmente você vai levando aos indivíduos uma certa recompensa, seja ela emocional, social, etc., para impedir que a revolta, pelo menos psicologicamente, seja determinante para gerar facções e poderes paralelos. Então o governante ele tem que buscar, inicialmente ele buscaria na verdade o amor dos seus súditos. No entanto, se a população for muito grande, isso aí vai ser impossível. Então, na medida em que ele é um bom administrador, ele teria que conseguir também, uma vez que não conseguiu, obviamente, o gosto e o amor dos súditos, pelo menos o temor. Mas temor é diferente do ódio. Se ele repassar ou incitar o ódio na população, isso é um tremendo tiro no pé. Ele não pode fazer isso. Porque o súdito que odeia, como eu disse, ele vai fermentando, né, aquele sentimento, gerando facções e destruindo a sociedade. E o poder não é mais guardado, como é a premissa inicial de Maquiavel. No entanto, se você fizer o povo temer muito, isso de uma forma exagerada, pode gerar um ódio latente que vai acabar, por causa da opressão, deslanchando. Isso também é um problema. Por isso que é necessário então fazer as boas ações de uma maneira, como eu disse, gradativa, periódica, para de certa forma amenizar aquele constante temor, para não deixar que o ódio seja prevalecente. Por exemplo, aqui no Brasil muita gente odeia o PT. Isso a gente poderia dizer que se eles seguem alguma cartilha maquiavélica, né, a gente pode dizer que eles realmente erraram em muitos pontos. Em relação ao governo, tá? Ao governante, aliás. O governante ele tem que agir como... Aí ele vai usar algumas figuras de linguagem. Então o governante ele teria que agir como homem e agir como animal. Agir como homem significa respeitar as leis, cumprir os contratos, né, e demonstrar que ele honra os seus compromissos, as suas palavras. Tá? Então isso é agir como homem, e é necessário, importantíssimo, que essa impressão fique impregnada na mentalidade dos súditos. Mas também o governante ele tem que agir como um animal. E aí o Maquiavel vai utilizar dois exemplos de animais aqui para falar um pouco dessa comparação que ele faz, né? Então, primeiro é o leão, porque o governante tem que ser impulsivo, tem que ser forte, tem que ter força militar, e isso significa, portanto, força física. Mas também ele tem que ter vamos dizer assim, uma mentalidade ou uma ação de raposa, muito sutil, frio e, mais do que tudo, esperto. Por exemplo, ele, como bom administrador do poder, ele vai fazer acordo, mas sempre deixar uma carta na manga. Ele tem que ter uma flexibilidade em relação a isso. Então, na medida dessa esperteza, por conveniência, em muitos casos, ele acabaria não cumprindo certos acordos. Tá? Isso me lembra muito aquela rasteira que o Stalin deu
no Hitler, sabe? Ou a tentativa do próprio Hitler de ser raposa, mas foi, em vez de raposa, foi muito burro, né, de ter invadido a União Soviética naquela época. Os dois queriam ser raposa, essa que é a grande verdade. Mas eu sempre achei o Stalin mais psicopata do que o Hitler. É estranho dizer isso, mas é o que parece. Bom, então o governante tem que ter esses dois aspectos. Só que isso aí parece uma contradição, né? Porque na medida que ele tem que agir como homem, cumprir os seus contratos, cumprir aquilo que ele diz, cumprir a lei, ele agiria como raposa e deixaria de cumprir os acordos que fez? Como assim? Bom, aí entra a virtude que a gente mencionou. Porque nessa suposta contradição entre homem e raposa, a virtude do príncipe, ela vai balizar, ela vai pesar as consequências e ver aquilo que é melhor para manter o poder. Então você vê que existe uma flexibilização muito grande em relação ao governante. Ele não está preocupado em ser um ser moral, um anjo. Não, ele está preocupado em manter o poder, e isso significa manter a ordem. E manter a ordem significa um bem para todo mundo. Basicamente era essa preocupação do Maquiavel. E outro aspecto, isso aqui muito contestado em Maquiavel, é que o governante ele precisa dar a impressão de que é alguém que realmente não é. Ele precisa parecer ser um cara bom, ser um cara legal. Isso aí também vai variar muito de contexto, de sociedade, de cultura, né? Mas na época de Maquiavel ele teria que demonstrar-se como um ser virtuoso, como alguém que faz bem à sociedade, causar essa impressão. Isso me lembra muito a história do Pablo Escobar, até por causa da série do Wagner Moura, né? Que é o Narcos, onde você tem essa coisa do Pablo Escobar, né? Todo mundo sabe que ele é um puto de um criminoso, né? Morreu justamente por causa disso. Mas na medida em que ele tentou se envolver com política e quis até ser o presidente da Colômbia, né? Ele fazia caridade. Muitas pessoas hoje têm o cara como herói. Você vê que coisa incrível. Bom, ele seguiu pelo menos esse procedimento de Maquiavel. Não sei se ele conhecia, mas seguiu. Bom, do ponto de vista de Maquiavel, esse imoralismo, né? Porque aí se passar por alguma coisa que não é meio duvidoso isso, mas ele teria que ser usado pelo príncipe apenas quando fosse necessário. Então, Maquiavel não está defendendo que o cara tem que agir sempre assim. Não, só deve agir assim quando na necessidade, ou seja, tendo uma prioridade, que é defender o poder para que haja organização e para o bem do Estado. Então, nesse sentido, o príncipe ele teria que ter essa flexibilidade e não ficar preocupado com moral, com moralismo, etc. Então, esse conceito, inclusive, né, que eu tinha mencionado, que os fins justificam os meios, bom que se diga que não é uma frase de Maquiavel. Maquiavel nunca escreveu isso, conforme dizem os comentaristas. Pelo menos no livro do Príncipe realmente não tem. Mas o Príncipe de Maquiavel, ele não pode ser também confundido como um tirano, como um absolutista total, como um sádico. Não. Ele é apenas um indivíduo diante de, a gente pode colocar assim, como paradoxos políticos que ele constantemente vai ter no seu governo e que exigem dele uma ação que muitas vezes não é uma ação moral. Essa que é a questão. Porque a vida está cheia de enlaces, de paradoxos, e que na medida que ele quer defender alguma coisa com mais que é mais importante, até para o bem geral, ele tem que agir de uma maneira muito flexível, independente da moral. Isso segundo Maquiavel, né? É uma coisa muito complexa de se pensar, tal, mas enfim. Agora, se esse príncipe ele abusa, né, da condição moral, da condição de ser um indivíduo imoral, para Maquiavel ele já não possui a virtude. Olha que coisa interessante, né? Porque a virtude é uma capacidade administrativa para se manter o poder. E não um precedente para você se tornar o grande imperador romano lá, sádico, hedonista, etc. e tal. Não tem nada a ver com o que o Maquiavel está dizendo. As ações então deveriam
privilegiar a manutenção do poder, como eu enfatizei claramente aqui, e que, diga-se de passagem, não tem a mesma conotação que tem nos dias de hoje, né? Até porque nos dias de hoje, tudo isso que eu disse está dentro do contexto do mundo de Maquiavel. Se a gente voltar para o contexto disso, isso tem que ser muito bem repensado, tá? Existem teóricos que repensaram Maquiavel, como o próprio Antônio Gramsci, que obviamente eu não gosto nada do Antônio Gramsci, porque ele, enfim, ele era um cara anti-civilização ocidental. Bom, esse é um tema bem complexo, não vou tratar disso aqui, mas só para te dar um exemplo de autores que pensaram Maquiavel nos seus dias. Ele é muito repensado. Então Maquiavel não é uma coisa tão ruim assim de se pensar também, né? Embora ele discorde de alguns elementos, como por exemplo do gramscianismo. Maquiavel ele era a favor de um governo republicano e não um governo ditatorial. Então isso é uma faceta que muita gente não entende. Maquiavel também tem, em alguns de seus escritos, uma relação profunda com a perspectiva mais republicana, que em miúdos a gente pode dizer que ele favorecia então uma certa, sei lá, uma democracia, né? Isso aí conforme alguns intérpretes. Então é isso, gente, Maquiavel. Eu vou já repassar agora para Hobbes, já para nós ganharmos tempo. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Tem bastante tempo, então vamos lá. Bom, seja Hobbes, seja Locke, seja Rousseau, todos eles são autores contratualistas. Então, para eles, havia um momento onde a sociedade não vivia num estado, no caso, assim, um governo efetivo, que existem leis, regras, contratos. Para eles existia um estado de natureza. Lembra que eu falei do estado de natureza aqui em Maquiavel? Pois é, aqui o Hobbes retoma essa perspectiva e aí ele vai dizer, né, que em determinado momento, dependendo, claro, aí dependendo da visão de cada um desses autores, ocorre o tal pacto da sociedade civil. Então em Hobbes, a gente pode dizer que ele foi o primeiro dos três, claro, e ele dizia que os seres humanos são naturalmente maus. Então guarda isso. Hobbes acreditava que acredita que a natureza do homem é má. Essa lógica, ela nos leva à sentença muito característica do autor, que ele vai dizer: o homem é o lobo do homem. Então, o direito natural do homem é o direito à vida, porque isso aí é inalienável de todos os seres humanos. Os homens são seres racionais. Eles têm direito à vida. Não só por esse motivo, né? Mas enfim. E para esse fim, que é ter o direito à vida, ocorre então um estado de guerra de todos contra todos. Porque para sobreviver, o homem inevitavelmente ele precisa lutar para garantir a própria vida. Quer dizer, ele tem um território ali que ele defende, e ele pode imaginar que ele vai ser atacado em relação àquela defesa, porque ele precisa sobreviver, precisa ter um território e tal. E isso gera uma guerra e uma instabilidade constante no indivíduo. Entendeu? Então esse estado pro Hobbes, ele era muito ruim, porque sempre existia uma constante insegurança, né? E até porque isso também impedia muito progresso. Então a ideia de atacar e se defender, ela vai gerar essa condição extremamente insegura. E a partir daí ele vai dizer, né, que seria muito melhor abrir mão dessas prerrogativas egoístas, dos seus próprios direitos mesmo, do que viver num estado natural onde é uma guerra constante. É nesse momento que Hobbes vai dizer que ocorre o contrato social, que é a criação do Estado, ou seja, a transferência dos direitos naturais. E essa transferência é dada ao soberano, em vista de permitir essa soberania, né, da força, dada à instituição. A instituição seria o governo, e o governo seria presidido por um soberano, que é o poder absoluto. E isso tendo em vista a garantia
Primeiro da segurança, depois de outros fatores como ordem, liberdade, igualdade, etc. Outro detalhe importante em Hobbes é que não poderia haver qualquer concorrência contra o Estado. Ele acreditava que não poderia ter um Estado dividido. Tinha que ser um absoluto, um soberano, para gerar essa coisa da unidade. Porque se nós nos submetemos a esse contrato social, então o soberano teria todo o poder e pronto, acabou. Até porque a gente correria o risco, se não fosse assim, de voltar àquele estado de natureza, de guerra, do homem contra o homem sendo lobo do homem, etc. O Estado, portanto, teria a obrigação de levar às pessoas, à população, segurança, liberdade, igualdade, educação, propriedade, enfim, uma infinidade de coisas, dentre as quais segurança era um aspecto obrigatório, já que é a premissa do próprio Hobbes, né? Se o homem estava num estado de insegurança, na medida em que ele dispõe-se a abrir mão da sua soberania e repassá-la ao Estado, então o Estado tem que garantir, é obrigatório que ele garanta a segurança. Os outros aspectos eles só têm o objetivo de levar essas coisas, liberdade, igualdade, etc e tal, mas a obrigação preeminente é a segurança, ok? Bom, isso é Hobbes. Locke, Hobbes era inglês, Locke também. E Locke parte do princípio de que o ser humano é uma tábula rasa. O que isso significa? Que o ser humano não é bom nem é ruim. Entendeu? O Hobbes vai dizer, não, o homem tem uma natureza má. Locke vai dizer, não, o homem não é bom nem é ruim. E aí ele vai dizer também, ó, vida, propriedade privada e punição são direitos inalienáveis no ser humano. Então, essas coisas têm que ser preeminentes, têm que se manter como direito do indivíduo. E aí, na perspectiva do Locke, que também acata essa ideia do estado natural, existiam duas leis que predominavam antes do contrato social. A primeira era a lei de Deus, não tem uma ordem específica, né? Mas existiam as duas leis. Lei de Deus e lei da natureza, naturalista. Então as pessoas, por causa disso, por terem a lei de Deus e terem a lei da natureza, principalmente por causa da lei divina, baseado, Maquiavel também cita isso, né? Vocês lembram? Então as pessoas elas não tinham era uma tábula rasa, mas elas tinham a tendência de serem boas por causa da lei divina. Ok? Não que elas fossem boas, mas tinham essa tendência. E se tem tal tendência, elas não criariam tantos conflitos como disse o Hobbes. Então cada pessoa reconheceria o limite do outro e respeitaria isso, com base na lei divina, com base nessa lei impregnada na mentalidade do indivíduo. Isso significa, por exemplo, reconhecer que a propriedade privada pertence àquele outro indivíduo, eu não posso invadi-la. E mesmo ainda estando no estado natural, né? Que essa que é a prerrogativa dele. Em relação a esses três aspectos que eu tinha mencionado, né? Vida, propriedade privada e punição. Bom, propriedade privada significa o direito de ter isso, também é o direito de viver bem. Tem os dois aspectos. Já o direito de punição, ele é muito vinculado àqueles, porque aí você lembra que em Locke, ninguém nasce bom ou mal, é uma tábula rasa, mas aqueles que cometem algum tipo de delito, e quem é vítima da infração, vítima desses delinquentes, teria o direito de punir. Então esse é um direito também do indivíduo que é lesado. E essa punição teria que ser de acordo com a proporção do crime daquele outro indivíduo. Você está entendendo? Não era para, o cara me roubou uma galinha e agora eu vou matar ele. Não. Significava não uma pena de morte, mas um ato
proporcional, haja vista a vinculação que tinha em relação à lei de Deus e a lei natural mesmo. E aí fica a pergunta, né, baseado nisso, se o estado natural não era tão ruim como no cenário que Hobbes coloca, por que haveria então a necessidade de um estado de contrato? Eis a questão. Locke vai dizer que nesse estado natural faltariam, digamos assim, 3 elementos muito importantes. O primeiro é leis criadas pelos homens, o segundo é o aspecto de juízes imparciais, e o terceiro é um poder policial, ou uma coerção, pode dizer assim. Então, as leis criadas pelos homens, essa é uma ideia que ele baseia na seguinte forma: que na lei divina e na lei natural, o homem ele não consente em relação a isso. Porém, o homem ele tem que ser uma criatura livre, porque, bom, Locke é um dos precursores do liberalismo, né, em certo aspecto. Então ele vai dizer, então o homem tem que ter direito a fazer as suas próprias leis, porque para ele ser livre ele precisa participar disso. Então, existem leis divinas, existem leis naturais, mas existem também as leis criadas pelo homem. Então, as leis criadas pelo homem complementam as outras duas, e isso faz parte da sociedade humana, do contrato. O segundo aspecto é a fiscalização das punições, porque o homem tem o direito de punir, ok? Mas é necessário que haja uma fiscalização, que hajam juízes imparciais para delimitar esses conflitos. Tá? Na prática isso é necessário. Porque se tem leis, é necessário que tenham juízes especialistas nessas leis dos homens. E é necessário que tenha então poder da força militar, ou a gente pode colocar como força física, para subjugar os conflitos e obrigar as pessoas às ações corretas, ou delimitar ou praticar as punições adequadas. Ok? Esse é um pensamento assim, bem elaborado no século XVIII, XVII aqui, né, e depois no século XVIII com Rousseau, mas é um pensamento que sempre existiu na história, né, se a gente for ver. Bom, eu lembro no caso bíblico mesmo do apóstolo Paulo falando sobre como o governante tem que ser, que o governo tem o direito de punir e tal. Então isso é bem antigo, né? Bom, o Estado ele surge para Locke para garantir a boa vida do estado de natureza, de certa forma. Então isso tem como uma base o consentimento para garantir a liberdade, tá? É uma concessão. Vou ter um governo. Ou seja, os direitos naturais eles não vão ser transferidos para o Estado como acontece em Hobbes. Não. Mas eles vão ser simplesmente, como é que eu posso dizer aqui? Repassados ao Estado para que temporariamente, a gente pode dizer assim, ele agiria no lugar do sujeito. Tá? Porque o sujeito tem os seus direitos, mas ele vai delimitar isso temporariamente ao Estado para que ele possa agir. Então Locke ele fala da separação de poderes. Ele não era absolutista como o super-estado fermentado de Hobbes. Então ele vai dizer que era necessário que existisse liberdade individual e que essa liberdade seria coagida se tivesse um governo absolutista como em Hobbes. Então, liberdade individual é fundamental para manter-se a boa parte do estado de natureza. Então, essa separação de poderes garantiria a limitação de qualquer arbitrariedade do soberano, ok? E essa separação de poderes, ela é interessante porque o Locke também é um precursor dessa ideia dos 3 poderes. É claro que a perspectiva dele era diferente. Por exemplo, ele tinha a perspectiva do poder executivo, legislativo e federativo. Diferente do que a gente tem hoje, poder executivo, legislativo e judiciário. E esse poder federativo teria uma perspectiva mais de relações internacionais, política externa e tal. Bom, isso colocaria o executivo, o poder executivo seria, claro, o poder do rei, limitado, não ilimitado, ok? E o legislativo como parlamento, certo? Por isso ele é o primeiro a falar também, vejam vocês, de eleições.
Claro que isso não tem nada a ver com eleições no sentido de um sufrágio universal. Não. Não tem essa de qualquer um poder votar. Mas ele já dá uma base para esse conceito, né, de eleger o governante. Na verdade, essas eleições, até onde eu entendi, estariam limitadas a uma classe mais abastada da sociedade, né? Então tem essa questão também. Que logo, posteriormente, no século XVIII, o Rousseau vai questionar muito. Vocês vão ver. Então, em Locke, o indivíduo ele exerce seu direito natural cedendo esse direito nas eleições. Tá? Ele vai ceder o poder ou o direito que ele tem, direito natural, para o governo nas eleições. Então, para ele deveria existir uma espécie de, pode colocar assim como democracia representativa, não sei o certo, talvez. Tá? E é uma defesa, de qualquer forma, né, nesse sentido da liberdade da individualidade contra um Estado interventor como era o Hobbes. Interessante. O Estado, então, ele nada poderia fazer caso não houvesse conflitos. O Estado era apenas efetivo na medida que houvesse a necessidade de sua intervenção. Ok? Vamos partir agora finalmente para finalizar o vídeo aqui para Rousseau. Bom, Rousseau ele é do século XVIII, como eu disse. Ele interessante que ele não analisa o aspecto jurídico do Estado, mas sim o que sustenta esse Estado, esse aspecto jurídico. E aí ele vai separar 3 elementos históricos diferentes para poder explicar de uma maneira diferente aquilo que nós chamaríamos de contrato social. Vocês lembram que em Hobbes e em Locke existiram duas fases: estado natural e contrato social. Em Rousseau existem 3. Primeiro é o estado de natureza, onde o homem, segundo Rousseau, seria bom. Aí se contrapõe com a ideia dos outros 2. Hobbes vai dizer que o homem tem uma natureza má. É o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Locke vai dizer que é uma tábula rasa. O homem não é bom nem mal, mas tem tendência de ser bom, por causa da lei divina. E aí, Rousseau vai dizer que o homem é bom por natureza. E por que ele vai dizer isso? Não porque ele fosse como o ursinho Pooh, né? Como diz meu professor. Não. Ele vai dizer isso porque aqui o homem não é um ser, pelo menos no início, né, do estado de natureza, o homem não era um ser sociável. Ele vivia em grupos muito pequenos e esses grupos não tinham contatos uns com os outros. E por isso eles viviam muito bem, eles eram pessoas boas e não sabiam o que era de fato uma propriedade privada. Meio que eram como se fossem nômades, assim, talvez, não sei. E esse é o primeiro estado de natureza, onde o homem era bom. No entanto, no segundo estado da sociedade, esse grupo isolado ele passa a ter contato com os outros. Isso até por causa, de certa forma, do crescimento populacional mesmo. E é aqui que o ser humano se corrompe. O estado de natureza passa a ser uma coisa assim ruim, né? Devido ao conceito que o Rousseau vai criticar muito, que é o conceito de propriedade privada. Você vai lá, não, mas quem criticava isso não era Marx? O Marx é bem depois, filho. Rousseau é o precursor da Revolução. Antes de qualquer Revolução Russa que você possa imaginar, ele foi o precursor da Revolução Francesa, da Revolução dos Burgueses. Okay? Então, ele conta a ideia de propriedade privada dentro desse arcabouço filosófico que ele montou aqui, né? Porque, segundo ele, essa coisa de propriedade privada gerava uma certa desigualdade. Porque vai dizer, só os ricos seriam os eleitos, né, nessa sociedade meio lockeana, fazendo do direito apenas um privilégio e perpetuando cada vez mais a desigualdade. Então aí Locke pode dizer, não, mas essas pessoas são livres e ele é a favor da liberdade e tal. Rousseau vai dizer, não. Essas pessoas não são livres, porque a miséria as limita de maneira extraordinária. Então isso aí não é liberdade ou igualdade,
mas sim falsas liberdades e falsas igualdades. Essa é a perspectiva dele. E daí, para remediar esse estado de sociedade que corrompe o estado da natureza, que é engraçado que o Rousseau faz meio que um caminho inverso do Hobbes, né? Que o Hobbes vai dizer que o estado da natureza é ruim, quando passa para o contratual fica bom. Ele vai dizer que o estado da sociedade é que corrompeu o estado de natureza, ele inverte tudo. E aí ele vai dizer que para reverter isso é necessário então o contrato, ou o novo contrato, não sei, que seria o momento que nós sairíamos do estado social para um novo estado. Então seria necessário libertar-se dessa alienação do segundo momento, tá? Que é esse estado de sociedade, e implantar uma democracia, vejam vocês, direta. Não democracia representativa, como se vê de certa forma no Locke, mas uma democracia direta, em vista da transição, né? Ele contrapõe a democracia representativa, criticando tanto o absolutismo do soberano de Hobbes, como a representatividade dos abastados, né, em Locke. Locke já tinha proposto essa coisa da eleição. O Rousseau dizia que participar do processo democrático prova que o indivíduo é realmente livre. Então isso significaria fazer parte do processo, não só de eleições, mas de lei. Porque se eu, como indivíduo, faço parte do processo da ação legisladora, da definição das leis, então eu sou realmente livre para consentir com elas ou não. E aí ele vai trazer a nós o conceito de vontade geral. O que é isso, vontade geral? Primeiro eu vou dizer o que não é. Tá? Vontade geral não significa a vontade de todos contra um, ou a vontade de uma minoria contra todos. Cara, não é isso, não é ideologia. Tá? Muito pelo contrário. Pelo fato dos indivíduos serem pessoas boas por natureza, eles saberiam o que seria o certo e o errado. Então, deixar de olhar para os princípios individuais, os princípios assim da sua própria natureza, e olhar agora para os fatos concretos, talvez como o príncipe do Maquiavel, segundo Rousseau, seria corromper o homem. Ok? Então, se todos quisessem matar, né, e essa fosse uma decisão unânime, o Rousseau ele poderia simplesmente dizer que todos estavam completamente errados, porque eles estavam corrompidos pelo segundo processo histórico aqui, que é o estado de sociedade, que corrompeu o estado de natureza. Porque o estado de natureza diria que é errado cometer o assassinato, etc. Deu para sacar aí a perspectiva dele? Acho que sim, né? Bom, o indivíduo que saiu do estado de natureza e se corrompeu, para ele voltar para o primeiro estado, em vista, claro, do contrato social, exigiria então uma figura muito importante, que é a figura do legislador, que seria aquele que levaria todos os indivíduos à implantação, ou sei lá, de uma maneira, não sei exatamente como, precisaria detalhar melhor a obra dele, mas ajudaria para voltarmos aos princípios naturais, tá? Que é a condição de bondade da natureza de cada indivíduo, o que ele chama de vontade geral, que lembrem, vontade geral é simplesmente a expressão da boa natureza que todo indivíduo tem. Isso é vontade geral. Então o Rousseau ele pressupõe uma democracia direta, como eu havia dito, e no exercício dessa ação se cria a ideia de soberania popular. E essa soberania popular é totalmente avessa à condição de transferir o poder para o soberano, como em Hobbes, ou ceder o poder para o soberano, como em Locke. Porque os direitos naturais e a natureza boa do indivíduo devem ser mantidos nele mesmo. Por isso é necessária uma soberania popular. A ideia de soberania popular que nós temos hoje, por exemplo, vem, portanto, como você já percebeu, do pensamento do Rousseau.
Então aqueles que executam as leis, eles seriam nesse sentido os governantes. Então o governo seria apenas um executor, não tem soberano, tá? Não tem indivíduo. O governo é só um mero executor, porque a democracia é direta, né? E os súditos, todos os indivíduos. Então todo mundo está debaixo dessa lei natural, seja ela divina, seja ela natural, enfim, dessa lei moral interna de cada indivíduo, garantindo então a liberdade e igualdade econômica para todos. O Rousseau, com base na vontade geral, ele garantiria a verdadeira igualdade social, quer dizer, quem garante isso é a vontade geral, a igualdade, porque é absurdo que você veja um pobre e ache que isso é normal, tal, né? O indivíduo seria então o soberano, porque o indivíduo faz parte do povo e quem é o soberano é o povo. E nesse caso não haveria então uma separação de poderes, já que o povo seria um só, não tem separação de poder nenhum, o que prevalece é a vontade geral. A soberania é infalível e absoluta nesse sentido para Rousseau, porque se faz parte de um elemento da natureza humana, então é só não negar esse elemento e acabou. Tudo vai ficar infalível e absoluto. Porque é só fazer o que é certo e pronto, né? E aí as pessoas punidas seriam aquelas que contrariariam a sua própria natureza. Basicamente seria isso, pelo que eu entendi. O Rousseau também dizia que se o raciocínio de um altruísmo, e aqui entra um pouco em contradição com a ideia dele, né? Porque se a vontade geral é infalível, né? Por que vai falhar? Mas enfim, ele vai dizer justamente que se o raciocínio de um altruísmo humano desse errado, seria então necessário a intervenção de um ditador, naquele estilo romano, que é o cara que é, vamos dizer assim, contratado, entre aspas, né, para resolver certos problemas bem pontuais, e na medida que os resolvesse, devolveria o poder ao Estado. E aqui, no contexto do Rousseau, o Estado é a soberania do povo. Bom, isso aí parece meio estranho, né? Porque cadê a infalibilidade, né, na lei da vontade geral? Não sei, enfim. Não estou aqui para contestar, até porque isso aqui é só o meu estudo preliminar desses autores. Bom, a Revolução Francesa se baseou em pensadores como Rousseau, como eu tinha dito já, porque a autoridade do povo passou a ser extremamente considerada, e isso foi um grande... Eu não sei, a Revolução Francesa foi um desastre por um lado e uma coisa boa por outro. É muito esquisito dizer isso, né? Talvez nesse sentido Maquiavel tivesse um pouco certo mesmo. Que o mundo, aquilo que realmente acontece é muito contraditório. Que ao mesmo tempo que rolaram muitas cabeças, a implementação dos direitos humanos foi importante. Aliás, na verdade, os três autores, se a gente for ver, eles nos passaram princípios que foram de suma importância para a constituição de um Estado moderno, como a gente vê hoje. Porque o Hobbes deu aquele conceito de soberano, né, de Estado, de contrato social, etc. O Locke, ele trouxe aquele conceito de liberdade, de separação de poderes, aquela coisa dos três poderes. Conceito de eleição, né? O Rousseau trouxe aquela perspectiva mais enfatizando o aspecto democrata, apesar que ele fala de uma democracia direta, e a nossa democracia não tem nada disso, nossa democracia é representativa. Rousseau também fala da soberania popular, mas isso foi de suma importância, como a gente disse na influência da Revolução Francesa. Então, de certa maneira, a gente tem aí uma influência boa e má, né? Tudo na vida, nem tudo é bom, nem tudo é mar, né? Nem tanta terra, nem tanto mar. Bom, no Brasil, só para terminar com uma piadinha aqui, os 5 objetivos do Estado do Hobbes, eles não são apenas um objetivo, são uma obrigação. Porque aqui no Brasil, os caras querem um super, hiper Estado inflado e esse Estado está disposto a dar de mamar para todos os seus filhotinhos. Pois é, galera, finalizo por aqui. Obviamente isso aqui é só uma preliminar sobre esses autores, um resumão, um panorama super básico
Só para a gente entender mais sobre os mesmos. Grande abraço.